Hoje a gente vai analisar um material que, olha, ele vai direto ao ponto. É um estudo da Igreja Batista Crescer, do pastor Cleves Silva, chamado Compromisso com a Igreja. Isso. E ele já começa com uma pergunta que, para muita gente, é a pergunta de $1 milhão. Exatamente. A questão que ele joga na mesa é, dá pra ter uma vida espiritual que funciona, que é produtiva, sem estar de fato integrado a uma igreja? Ou, em outras palavras, ser cristão sem ir à igreja é uma opção válida? E a resposta que o material dá não tem meio termo, né? Não é um talvez, um depende. É uma porta que se fecha com força. Com certeza. A resposta é um não bem categórico, e o objetivo do pastor Cleves Silva fica, muito claro desde o início. Ele quer construir um argumento, tijolo por tijolo, para mostrar por que, na visão dele, a participação ativa numa igreja local não é um extra, não é um acessório. É indispensável, meu. É indispensável para quem se diz discípulo de Jesus. Então, o estudo basicamente nos guia por um caminho bem definido. Primeiro, a base de tudo. O que é a igreja, afinal? Certo. Depois ele levanta as paredes. Por que você precisa estar nela? E no fim te dá a chave. Como escolher a certa nesse mar de opções de hoje em dia? É exatamente essa jornada. E a gente vai tentar desempacotar cada etapa, entendendo a lógica do argumento, e as implicações de cada ponto. Vamos começar por essa base, então. A definição de igreja. Ok, vamos lá. O estudo não dá uma resposta única. Ele fala que o conceito tem duas dimensões, quase como dois lados da mesma moeda. Isso. E ele usa como base um versículo de 1 Coríntios para explicar isso. Primeiro, ele fala da igreja local. A que a gente vê. Exato. É a que tem endereço, É a comunidade de gente de carne e osso que se reúne, em Corinto, em Recife, em qualquer lugar. O autor lembra que Paulo fundou a igreja de Corinto, morou lá 1 ano e meio. É a manifestação concreta, visível. É a igreja com boleto para pagar, com goteira no teto e com gente que a gente encontra no supermercado. Perfeito. É a igreja da vida real. Mas aí vem a segunda dimensão, a igreja universal. Que é um conceito mais amplo, mais abstrato. Sim. O texto define como o conjunto de todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa não tem CEP. Entendi. Ela reúne todos os cristãos de todos os tempos, de todos os lugares, num único corpo espiritual. E o autor até usa uma curiosidade da língua para reforçar isso, A diferença entre usar igreja de Deus, no singular. Isso, para universal. E igrejas de Deus, no plural, para as locais. E essa distinção, que parece só um detalhe, serve a um propósito teológico bem claro. A ideia central que ele quer firmar é: não importa se a gente fala da comunidade da sua esquina ou do corpo místico de Cristo através dos séculos, a dona é a mesma. A dona é a mesma. A igreja pertence a Deus. Ele a define como o povo de Deus, o povo da aliança. Ou seja, essa definição toda já prepara o terreno para o resto do argumento. Se a pessoa se diz parte do povo de Deus, ela não é um agente livre, um autônomo. Exato. Você pertence a algo maior. E esse algo maior tem uma expressão local, física, que é a igreja da sua cidade. O alicerce está colocado. Perfeito. A igreja não é um clube, mas um povo. E é essa ideia que leva a gente direto para a segunda parte do estudo. Se pertencer é a regra, quais são as razões práticas para isso? E é aqui que a argumentação fica bem intensa. O texto principal que ele usa é uma passagem da Carta aos Hebreus, capítulo 10, que teria sido escrita por um grupo de cristãos que estava, bem desanimado, quase desistindo de ir às reuniões. E o estudo não trata essa passagem como um conselho, um tapinha nas costas. Ele enquadra como um mandamento divino que se divide em 2 compromissos. Certo. O primeiro é o que o autor chama de compromisso relacional. Baseado naquela frase: consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. O que me chama a atenção é essa palavra estimular. Pois é. Não é só conviver, é provocar uma reação positiva no outro. Exato. O relacionamento não é só social, não é um fim em si mesmo, é uma ferramenta para o crescimento. A sua presença na comunidade deve ativamente encorajar a fé dos outros. E para mostrar que isso é bem prático, o estudo lista o que ele chama de mandamentos mútuos do Novo Testamento. E, nossa, a lista é impressionante. É muito reveladora, né?
O autor diz que são 36 no total e destaca 25. E o que ela revela não é uma visão idealizada, cor-de-rosa da comunidade. De jeito nenhum. Pelo contrário, ter mandamentos como suportem-se uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, isso já parte do princípio que a vida em igreja é difícil. Sem dúvida. O texto assume que vai ter atrito, que as pessoas vão se irritar, que vai precisar de paciência. A lista tem até um que é quase cômico de tão direto. Não mordam e devorem uns aos outros. O que mostra que a tentação era real. Ninguém escreveria isso se não fosse um risco. Exato. Sejam perfeitos juntos. Mas olha, aqui estão as ferramentas para vocês não se destruírem. A espiritualidade, nesse contexto, é a gestão do conflito, não a ausência dele. E se essa convivência é tão desafiadora, cheia de suportem-se e não se mordam, por que a ordem de Hebreus é tão firme sobre não abandonar as reuniões? E essa é a ponte perfeita para o segundo compromisso, o compromisso congregacional. É a ordem direta. Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. E o estudo interpreta isso ao pé da letra. Totalmente. É uma proibição. Não ir à igreja nessa visão não é uma questão de preferência. É uma desobediência. E além desse mandamento, o material diz que congregar é uma necessidade, quase existencial. E aí entra uma analogia muito forte de São João da Cruz. Em vez de esquentar, ela se tornará cada vez mais fria. Essa imagem é muito poderosa. Fora do braseiro, a brasa não só para de aquecer as outras... Ela mesma apaga. Exato. É uma metáfora sobre entropia, sabe? A frieza que chega naturalmente quando se está só. A fé, para ele, precisa de calor externo para sobreviver. E para reforçar essa ideia de necessidade, o estudo ainda traz 4 motivos de um outro autor, Philip Yancey. O primeiro é: vá à igreja por causa do dono. Certo. A ideia é que o propósito principal do culto é adorar a Deus. Não é para o nosso entretenimento, nem para autoajuda. O que na prática muda a pergunta que a gente faz ao sair do culto, né? Em vez de o que eu ganhei com isso, a pergunta seria: Deus foi honrado com isso? É uma mudança radical de perspectiva. Total. Do consumidor para o adorador. O segundo motivo é: vá por causa dos irmãos. E aqui o argumento é que Deus escolhe quem faz parte da igreja. E ele parece gostar de juntar gente diferente, até complicada. Sim, e a citação de C.S. Lewis que o estudo usa aqui é brilhante. É fantástica. Ele fala do incômodo dele com o jeito que cantavam os hinos, até que ele repara num velhinho santo de botinas no banco do lado, cantando com uma devoção que o humilhou. E a conclusão dele é que essa experiência nos tira de nosso orgulho solitário. Isso. A comunidade te força a enxergar a fé pelos olhos de outra pessoa. Eu entendo o ponto do Lewis, mas essa mesma lógica não pode ser uma armadilha. A pessoa pode se sentir pressionada a se conformar, a anular a própria individualidade em nome do grupo. O estudo aborda esse equilíbrio? Não diretamente. O foco do material é claramente nos benefícios do coletivo para quebrar o individualismo que é visto como o grande perigo. A ênfase é na humildade de aprender com o outro e não no risco de se anular, sabe? Entendi. Certo. O terceiro motivo do Yancey é: vá por causa dos perdidos. A ideia de que a igreja não existe para si mesma, mas para alcançar quem está fora. E a citação de William Temple que ele usa aqui é demolidora. Qual é? A igreja é a única sociedade cooperativa do mundo que existe em benefício dos que não são membros. Nossa! Isso vira de cabeça para baixo a ideia de uma igreja clube. A energia, os recursos, o propósito, tudo deveria estar voltado para fora. E por fim, o quarto motivo: vá por causa das suas necessidades. O texto cita Paul Tournier, que diz que existem 2 coisas que não podemos fazer sozinhos. Uma é casar e a outra é ser cristão. E a principal necessidade que o estudo aponta é a de ser pastoreado, né? Isso. A analogia da ovelha e do pastor é central. Uma ovelha sozinha é um alvo fácil. Ela precisa de um pastor para guiar e proteger e de um rebanho para ter segurança. O que, de novo, vai contra uma cultura que valoriza tanto a independência, a autossuficiência. Exatamente. O argumento é que, espiritualmente, a autossuficiência é uma ilusão perigosa. A interdependência seria o estado natural e saudável do cristão. Ok.
Então o argumento está construído, a igreja é o povo de Deus e a participação nela é um mandamento e uma necessidade. A pergunta seguinte é óbvia, especialmente no que o autor chama de supermercado de igrejas de hoje. Como escolher? Qual é a igreja certa? Exato. Essa é a parte final e mais prática do estudo. E para responder, ele primeiro olha para a história, para as 3 marcas históricas de uma igreja verdadeira, definidas lá pelos reformadores protestantes do século XVI. É interessante que ele busque critérios com 500 anos de idade. Quais são? O primeiro é a pregação e o ensino fiel da palavra de Deus. O segundo, a administração correta dos sacramentos, que no caso são o batismo e a Santa Ceia. E o terceiro? E o terceiro, a aplicação da disciplina eclesiástica. Essa terceira marca, a da disciplina, é algo que soa quase estranho hoje em dia, né? A ideia de uma comunidade que pode formalmente disciplinar um membro. É um conceito que perdeu muito espaço, mas para os reformadores era crucial. Era o que diferenciava uma comunidade séria de um clube social. Uma igreja sem disciplina era para eles como um país sem leis. Entendi. Mas o estudo não para nesses critérios históricos, ele os atualiza. Sim, ele adiciona mais 3 critérios contemporâneos. O primeiro, procure uma igreja com um culto teocêntrico. Centrado em Deus. Isso, e não no ser humano. O foco deve ser agradar a Deus e não satisfazer as preferências ou as necessidades emocionais das pessoas. O oposto disso seria o quê? Um culto antropocêntrico? Focado no bem-estar, na experiência da pessoa. Exatamente. Um culto onde tudo é pensado para fazer as pessoas se sentirem bem, motivadas, em vez de levá-las ao encontro com a majestade e a santidade de Deus. Certo. O segundo critério contemporâneo é buscar uma igreja que pregue o evangelho da cruz. O que isso significa na prática? O texto especifica: é um evangelho que exige arrependimento e santificação. É uma mensagem que confronta o pecado, que chama à mudança de vida, e não um evangelho de autoajuda que foca só no conforto e na prosperidade. É a diferença entre uma mensagem que te conforta onde você está e uma que te desafia a se mover para outro lugar. Perfeita definição. E o último critério é procurar uma igreja missionária. Que olha para fora. Isso. Uma que está ativamente envolvida em evangelização e em implantar novas igrejas. O que se conecta com aquela citação de William Temple que a gente viu: a igreja saudável não está focada em si mesma. Então, para fechar, o que tudo isso significa? Juntando as peças, o material do pastor Cleves Silva constrói um argumento muito coeso, muito direto. A visão que ele apresenta é que a vida cristã não é uma jornada solo. De jeito nenhum. Não é uma opção no cardápio da fé, mas o prato principal. Sem dúvida. Toda a estrutura do texto, da definição aos porquês e aos critérios de escolha, converge para essa única ideia. Dentro dessa teologia, a integração a uma igreja local não é negociável. É fundamental. É fundamental e indispensável. É o ecossistema que foi projetado por Deus para que a fé possa florescer. E essa análise toda nos deixa com uma reflexão que nasce da própria lógica do material. O estudo foca, de maneira muito clara, na obrigação do indivíduo para com a igreja, nos benefícios que essa comunidade oferece. Sim. Isso leva a gente a virar a pergunta ao contrário. Qual seria, então, a obrigação da igreja para com o indivíduo? Principalmente quando a experiência nessa comunidade, que deveria ser um lugar de crescimento, se torna um lugar de dor, de abuso ou de profunda decepção. O que acontece quando a estrutura que foi projetada para proteger é a mesma que fere?